Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Ative Seu DNA. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial e vamos falar nesse episódio sobre o poder da alimentação saudável para a longevidade. Vai ser uma conversa muito inspiradora com o chefe Ipe Aranha. Ele vai falar hoje para você como você pode ter uma alimentação saudável e como isso pode influenciar na sua longevidade, numa vida mais longa, mais feliz e mais saudável. Então nós vamos começar aqui desmistificando, né? O Ipe é o Ipe Aranha, um chefe maravilhoso de gastronomia funcional, especialista em detox. Fez várias pós-graduações, inclusive a última foi em Nova York, né, na comida terapia. Gostei disso, food therapy, sim. Muito interessante. Então, como que realmente você pode usar a comida como um tratamento, como um remédio, né? Já dizia. Poderoso, né? Poderoso remédio. É verdade. Então, as pessoas que estão aí em casa e querem saber o que significa, né, a gastronomia funcional. O que é a gastronomia funcional? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Nem cogitei não vir, não aceitar o convite, porque é um assunto que eu amo falar. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, sobre alimentação saudável, sobre o poder dos alimentos, mais a gente consegue multiplicar e falar sobre o poder disso para as pessoas, né? O que é a gastronomia funcional? Acho que a pergunta é perfeita para a gente começar o nosso podcast. Gastronomia funcional, na verdade, é você tomar conhecimento do que cada alimento pode fazer no teu corpo e usar isso a teu favor. Então, na verdade, diferentemente de uma gastronomia convencional, onde você não pensa no impacto do alimento no teu corpo, na gastronomia funcional, a gente está exatamente preocupado com o impacto de cada alimento e de cada insumo que você vai usar naquele prato e o que aquilo vai gerar no teu corpo. Então, acho que isso define bem. E é muito bom isso, porque Hipócrates, né, nosso pai da medicina, já dizia: faça da comida o seu remédio, né? É isso. Então é muito nesse sentido. Mas hoje em dia, quando as pessoas ouvem falar em alimentação saudável, já vem vários mitos na cabeça. É difícil, é muito caro, eu não consigo. Então, quais que você vê hoje que são os principais mitos em relação à alimentação saudável, à gastronomia funcional? Então, o que não falta são mitos relacionados à alimentação saudável, né? Eu acho que o primeiro deles, que a gente vem trabalhando, todos os chefes de cozinha funcional trabalham há mais de 10 anos aí, 10 anos para desmistificar, é que a comida saudável não tem sabor. Então, Verdade. Acho que esse foi o grande mito aí que a gente quebrou na última década. Porque sim, a comida saudável tem sabor e muitas vezes mais saborosa do que qualquer comida tradicional, né? Outra coisa é que, por exemplo, comida saudável é cara. Isso vem de um conceito onde não se consumia praticamente alimentos saudáveis, orgânicos, não tinha uma demanda. E quanto mais essa demanda tem aumentado, mais competitivos esses preços ficam. Então eu acho também que é um mito que a cada ano vem deixando de ser verdade, né? Porque hoje o produto saudável está em todas as prateleiras, ele é acessível. E muitas vezes, na verdade, um tubérculo vai ser muito mais barato do que um pão. Uhum. Então, assim, você pode se alimentar de forma saudável. Eu acho que quando a gente pensa em saudável, vem muito conceito na minha cabeça de uma alimentação simples, uma comida de verdade. E aí, quando tu vai para esse conceito de comida de verdade, você tem inúmeras possibilidades. Verdade. E como tornar, então, essas refeições mais saborosas, mais nutritivas, essas refeições saudáveis, que muita gente em casa aí pensa que vai ser uma refeição ruim, né? Pensa aí num prato, vai ser um prato de salada sem graça. Então, como tornar essas refeições mais acessíveis e mais saborosas? Então, eu acho que assim, você melhor do que eu sabe. Quando a gente pensa num prato balanceado, né? A gente pensa sempre num prato com proteína, carboidrato e as leguminosas, vegetais, para quê? Para que exatamente você possa dar para o teu corpo tudo que ele precisa
relacionada a nutrientes. Então, existe um mito, por exemplo, ainda pegando a pergunta anterior, que é exatamente que a alimentação vegana, por exemplo, não tem proteína. E eu não levanto a bandeira do veganismo. O meu programa de detox, sim, ele é vegano, porque ele precisa ser vegano para desintoxicar. Agora, na verdade, eu acho muito mais saudável você comer um pedaço de carne ou um pedaço de frango orgânico ou um pedaço de porco do que comer uma carne ultraprocessada. Então, eu acho que existem essas possibilidades. Eu acho que é a história da comida de verdade. E aí, para tornar mais saudável, a gente pode trabalhar com vários molhinhos, né? Por exemplo, salada, alface, tomate. Eu sempre achei muito ruim essa salada. É a salada que está na mesa do brasileiro, né? Então, você pode variar com um molhinho saudável. Eu sou apaixonado por um molhinho miso, sementes crocantes, que tem riquíssima em micronutrientes. Eu fiz um post esses dias falando sobre, para mim, um dos pilares de uma boa alimentação é textura. Então não adianta ter tudo mesmo, a mesma textura, que fica uma comida sem graça. Então é muito legal você brincar com essas crocâncias, e quando você faz essa variedade, você faz a variedade do alimento e do nutriente, né? E na verdade você também, quando coloca, né, você está colocando fibra também na alimentação, total, né? exato. Então tá potencializando muito o resultado. Exato. Além de ser uma delícia, tá potencializando o resultado daquela alimentação. Eu acho não, tenho certeza. O brasileiro, ele vive em monotonia alimentar. A gente está falando, né, da maioria. Então, qual que é o prato do brasileiro? Arroz, feijão, carne e salada de alface e tomate. Essa refeição é ruim? Não, é maravilhosa, ela é rica em todos os nutrientes. Mas quando você pensa a longo prazo, você tem que ter uma variedade nutricional. Então, substitui um arroz branco por um arroz negro. Substitui o feijão por lentilha. Bota a carne vermelha, outro dia carne de porco, outro dia um peixe. A alface, coloca rúcula, coloca agrião, que já foi eleito aí o vegetal mais rico e mais nutritivo do mundo. Então, essa variedade é muito importante. Você pensar que tudo que você vai colocar para dentro do teu corpo, você vai estar nutrindo ele. Quanto mais variedade você colocar, mais teu corpo vai ficar nutrido. Eu acho muito engraçado porque muitos pacientes falam pra mim: ah, doutora, eu não gosto de alface, tomate, verde, né? Sim. E eu falo: você não tem que gostar, a sua célula que gosta, né? A sua célula precisa de complexo B e todos os nutrientes que tem nos vegetais verdes e antioxidantes, verdes puros, né? Precisa para funcionar, senão Exato. a sua mitocôndria não funciona. Exato. E eu acho que as pessoas têm esse mito mesmo de que a alimentação saudável é cara, porque elas muitas vezes ficam pensando, né? Às vezes num prato de chefe mesmo, num dia a dia de chefe mesmo, super elaborado, né? Sim. De manhã, no almoço, no jantar, e não lembra exatamente o que foi o que você falou. Ó, um tubérculo, uma mandioca de manhã com batata Exato. doce, né? E ovo. É super nutritivo, maravilhoso, muito mais barato do que um pão. A manteiga, Com manteiga a margarina, e muito requeijão. menos venenoso. Na verdade, é o que vai alimentar de fato o seu organismo. E isso é muito barato. Mas quando a gente fala em alimentação saudável, a pessoa já fica lá pensando num bolo elaborado, sem glúten, sem lactose. Exato. E nem um bolo normal, mas cheio de coisas, Exato, né? exato. Então, eu acho que por isso que tem muito esse mito também de que a alimentação saudável é cara, é difícil. Do mesmo jeito que a suplementação é cara, é difícil. Hoje não, a gente tem opções. Lógico que se eu for fazer um bolo muito elaborado, tem. E se eu quiser fazer uma comida mais simples também, Exato, tem, exato. né? E tem algum ingrediente-chave que você sempre usa na gastronomia funcional, que dá aquele toque especial? Na verdade, não tem um ingrediente-chave, né? Tem vários. Mas, assim, alguns ingredientes eu não abro mão de estar presente sempre. Por exemplo, cúrcuma, que é o maior anti-inflamatório que a gente tem. Tanto que tem pessoas que conhecem muito a fundo a minha cozinha, que me chamam de louco da cúrcuma. Porque ele é o maior anti-inflamatório. Eu sou louca da cúrcuma também, mas injetável. Não tem como não estar presente, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em corpo desinflamado. Então, se a gente tem um alimento que é tão poderoso assim, né? Lembrando que toda vez que você consumir cúrcuma, associa ela à pimenta preta, porque é a pimenta preta que ativa a curcumina, que é o grande agente aí anti-inflamatório da cúrcuma.
Então eu não abro mão dela. O limão, que eu acho que faz um papel de alcalinizante maravilhoso, enquanto muita gente fala, né? Não, eu tenho gastrite, não posso consumir limão. Na verdade, o limão faz um papel exatamente contrário a isso. E esses 2 ingredientes eu nunca abro mão. E eu gosto muito de uma coisa que eu trouxe mais recentemente. Eu estou há 12 anos trabalhando com gastronomia. Eu acho que nos últimos 4 ou 5 anos, que são as massalas. Para quem não conhece, massalas são mix de temperos, né? A origem dela é indiana. Então, cada tempero, por exemplo, eu uso 4 basicamente hoje. A garam masala, que é a grande masala, que ela tem, sei lá, uns 30 especiarias. Aí tem uma berber, que é uma mais suave, que tem bastante cúrcuma. Tem uma sweet masala que eu gosto de usar mais para doces ou algum creme branco que eu acho que combina. E tem uma de feijão que eu uso na minha feijoada vegana. Então, para mim, essas... E a masala... É engraçado, porque você não come a especiaria, você come a comida com um toque de especiaria. Isso uma grande amiga minha, chefe, também falou, que ela é uma expert em massalas. E ela falou, você não come a cúrcuma, você come o arroz com cúrcuma. Porque a cúrcuma, as especiarias, elas são tão poderosas que você bota um simples toque e ela já vai fazer diferença na tua vida. Então, eu me utilizo muito desse grande poder das massalas, das especiarias, desse mix em prol dos meus clientes aí, da saúde. Foi maravilhoso o que você falou, porque também é um mito muito comum, né? Eu recebo, muitas vezes, por exemplo, eu passo um shot para a pessoa assim que ela acorda, né? Então a gente passa um shot de cúrcuma, limão e fala, ao longo do dia toma água, né? De preferência pode colocar um pouquinho de sal rosa, pode colocar um pouquinho de limão, se você for ficar em jejum mais tempo. Ela fala, mas eu tenho gastrite. E é exatamente o contrário. Exato. Na verdade, quanto mais alcalino tá seu corpo, né? Seu sangue, seu corpo, mais desintoxicado você tá. E hoje a inflamação é um grande problema, né? Eu acho que de todas as pacientes que chegam lá, todo mundo agora no final do ano quer emagrecer para caber naquele vestido de Réveillon, para ir pra praia, né? Falam, eu quero formar colágeno. Como é que você forma colágeno se você não está desinflamado? Eu vejo muita gente, faz tratamento agora, eu quero ficar lindo, maravilhoso, esticado. A gente faz tratamento de colágeno. Aí depois ela tá lá comendo um bolo, destruindo aquele colágeno inteirinho. E aí você fala, como que vai fazer isso agora? E aí hoje... E aí a culpa é do médico, né? A culpa é do profissional, a culpa é do médico. Mas é muito incrível isso, porque tem um trabalho recente de uma médica muito famosa, se chama Sabrina Fabi. Ela é uma dermatologista cosmética dos Estados Unidos. E ela também coordena o principal congresso de dermatologia e estética dos Estados Unidos. E ela escreveu um artigo que ele se chama Como você vai fazer a abordagem holística dos procedimentos estéticos, como você potencializa. E ela escrevendo que toda consulta estética deveria incorporar você perguntar sobre alimentação, sobre você perguntar sobre estilo de vida, atividade física, higiene dental, suplementação da pessoa, sono, porque tudo isso, ele influencia diretamente no resultado do seu tratamento estético. Assina embaixo. Então, todos os médicos, ela coloca que todos os médicos nesse guideline, ela lista as perguntas que devem ser feitas, né, o que você deve orientar, deveriam perguntar isso quando vão fazer um procedimento estético, porque isso muda o resultado, né? Antes a gente achava que não mudava, que eu nasci magro, vou morrer magro, é por causa da genética. E agora não, a gente sabe que não é só genética, para ruga, para envelhecimento, para emagrecimento, a gente sabe que a genética é 15% a 20%. E 80% é do que a gente faz, é do estilo de vida realmente, né? Eu acho que são os pilares de saúde, né? É os 5 pilares de saúde que eu sempre falo nos meus talks, palestras, enfim, até nas minhas redes, que é exatamente a genética, que até pouco tempo atrás você estava fadado a ela, né? Era assim que a medicina e as pessoas encaravam. E aí vem os outros, alimentação, exercício físico, mindset e sono. E aí hoje você vê que esses 4 que eu falei, já se sabe que eles interferem na genética. Então a gente não está mais fadado. Não é porque a minha mãe teve câncer que eu vou ter que ter câncer e morrer de câncer por isso. Então, porque esses outros 4 pilares são tão poderosos ou mais poderosos e interferem nessa aqui.
Então eu acho que é muito interessante isso. E isso traz essa visão, que é o que ela falou, do ser integrativo. É muito impressionante. Tem muitas pacientes. Hoje em dia a gente tem visto um aumento muito grande de doenças neurológicas, né? Então, Alzheimer, Parkinson, tem várias pacientes que têm medo. Ah, minha mãe teve Alzheimer, eu posso ter também. E é claro, hoje a gente já tem comprovado que se você tiver uma alimentação rica em açúcar, industrializado, processado, né, você realmente vai ter uma predisposição maior a ter doença crônica, dentre elas a principal vai ser realmente o Alzheimer, o Parkinson. Sim, então sim, você total. realmente precisa ter cuidado em relação a isso. Eu ia dizer, eu acho que noutra vida eu gostaria de ser médico, porque eu ia meter um terror nos pacientes, porque é isso. Ah, não, tenho medo de ter. Tá, mas você está disposto a largar o açúcar? Exato. Né? Porque as pessoas não querem. Elas não querem ter trabalho, elas não querem abdicar. E hoje, na verdade, o açúcar tem tudo, se a gente for ver, na indústria alimentícia. Se você se habituar a olhar rótulo, então a pessoa quer comer, não quer fazer um molho de tomate em casa, quer comprar um molho de tomate pronto, ou um ketchup, vai olhar lá, tem açúcar. E uma dica importante, né? Além de ler rótulo, muitas vezes o açúcar, ele tá lá nos ingredientes e não tá com o nome de açúcar. Exato. Tá com outro nome. E eu chamo isso de vilões invisíveis. E isso serve não só para comida de prateleira, mas para quem come muito fora também. Muitas vezes você vai, hoje eu vou comer um risotinho. Aí eu já trabalhei em restaurantes de comida convencional. Na finalização de um risoto de uma porção, a pessoa usa meio tablete de manteiga. E você nem virou a chave que naquele risoto tem meio tablete de manteiga. E é muito, né? Muito para uma porção. Eu mesmo, é engraçado que eu comecei a minha trajetória de cozinha lá, adolescente ainda, fazendo risotos. Era o que eu mais gostava de fazer para meus amigos. E mesmo não tendo esse viés saudável, porque eu não tinha essa consciência, não pretendia ser chefe, eu nunca fiz risoto com manteiga nem creme de leite. Porque na minha concepção, o que eu achava era que tirava o sabor da comida. Porque a manteiga eles falam que dá o brilho, tá? Mas o azeite de oliva também dá o brilho. Mas é o vício, né? A questão de deixar mais viciante, Exato. Né? O creme de leite, você acaba impactando no sabor dos outros ingredientes. Então eu sempre fiz o risoto só com azeite de oliva. Daí a pessoa, mas como fica cremoso? Que fica cremoso porque eu fico mexendo na panela e o arroz tem amido e largo o amido e fica cremoso. Não precisa desses subterfúgios. Então eu acho que é muito isso, é consciência. Essa é a expressão que eu mais gosto de bater nas minhas redes e na minha vida, consciência alimentar. Se você tiver consciência alimentar, tudo isso que a gente falou até aqui vai estar dentro disso. Você vai saber que você pode, mas você vai saber o que você não pode e quando. É verdade. E tá muito também no conceito de mindful eating, né? Que aí é você comer com consciência. E hoje as pessoas têm uma vida muito corrida e essa é uma desculpa muito importante, Sempre, né? a maior. Para a maior parte das pessoas falam, eu não tenho tempo para organizar uma refeição saudável, eu não tenho tempo para me organizar, né? Muitas pessoas fazem isso e muitas pessoas por isso vêm tomar vários suplementos com a gente. Então falam, eu quero esse suplemento porque eu não tenho tempo para ter uma alimentação saudável, né? Mas a alimentação saudável é um pilar muito importante. Muito. Como então uma pessoa que tem uma vida muito corrida pode conseguir se organizar para fazer refeições práticas, saudáveis e saborosas? Eu sei que você gosta muito de suco verde, assim como eu, né? O suco verde é uma vítima dessa desculpa. Porque dá muito trabalho. Então, por exemplo, como que eu mando dentro do meu programa Detox ou como que eu sugiro que as pessoas façam? Chegou domingo, compra todos os ingredientes, separa eles em cima da bancada, a maçã, ou a pera, ou o abacaxi, a couve, ou a kale, ou o espinafre, o pepino, a cúrcuma, gengibre, limão, bota em saquinhos de ziplock e bota na geladeira. Tira o ar, fecha o ziplock, aquilo ali dura 10 dias, sem oxidar as frutas, sem estragar. Tirou dali, jogou no liquidificador, botou água, passou na peneira ou não, eu gosto de passar, e tomou de manhã. Cara, você está dando um presente pro teu corpo. E você não vai perder mais do que meia hora organizando isso do teu domingo. Então, acho que é um pouco de planejamento também. Se você não tiver comprometimento com a tua saúde, que é o teu bem maior, você não vai ter nada.
E eu acho que essa questão do suco verde de manhã, eu oriento para praticamente quase 100% dos pacientes, porque eu acho que realmente é uma coisa que faz muita diferença. Faz. É muita diferença. Ó, no meu livro aqui que eu te trouxe de presente, tem uma hora que eu falo, são 5 receitas de suco verde. Porque dentro da história do suco verde entra essa questão da variedade. Então, por exemplo, no meu detox, cada dia alguma coisa vai estar diferente no kit suco. Exatamente para você proporcionar essa variedade de nutrientes. E aí o que eu falo num conceito, que eu sempre conto essa história, que eu estava começando minha carreira, acho que fui dar minha primeira entrevista, e o cara pediu uma dica. E eu falei, tomar suco verde. Mas suco verde está defasado. Isso aí já saiu de moda. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você passou 4, 5, 10 horas em jejum. Teu organismo, teu intestino está super ácido. Ele já é ácido, ele ainda está mais ácido. E aí você pega um suco verde onde tem limão alcalinizante, gengibre e cúrcuma anti-inflamatório, couve e folhas, né, salsão, eu adoro usar erva doce, que tem os antioxidantes necessários. Se na verdade, fora todos os micronutrientes aí que a gente conhece, ainda boto geralmente clorela, eu tenho um mix que eu mando manipular de clorela, espirulina e psyllium. Ai, que maravilha! Sempre vai no suco também dos clientes detox. Então, você tá dando, aquilo ali é um ato de amor para teu corpo. Como é que você faz com gosto? Do que? Não sente. Não sente. É 1 grama de cada um, é um pouquinho. Porque é isso, essas coisas você não precisa comer de colher, né? Tudo um pouquinho, não sente gosto. Geralmente eu ouço que meus suco verde são os melhores. Minha mãe, ela gosta muito da clorela e da espirulina em pó. Aham. Eu já tomo em cápsula por causa do gosto. Então, esse vem manipulado em pó, mas é um mix já, você bota, você não sente o gosto. Porque como tem todo o resto, né, não dá, não ressalta. E isso aí foi muito interessante, porque já vai para direto na nossa próxima pergunta. Bora. O suco verde, você pode fazer essa variação, né? Então, por exemplo, dia que eu treino, eu coloco beterraba, que ajuda nessa parte do treino. Super. Então, como que a alimentação saudável, ela ajuda, ela pode ajudar no desempenho do exercício físico? Como você pode potencializar o exercício? Eu acho tá totalmente ligado, né? Você vê que a maioria dos atletas de alta performance, todos eles têm a consciência alimentar. Num geral, um atleta não se sustenta no topo se ele não tiver isso inserido na vida dele, e tá aí o Cristiano Ronaldo para nos comprovar que é sobre isso que eu tô falando, né? E não tem nem contra fatos, não há argumentos. Então eu acho que o alimento ele pode ser totalmente a favor. Então sempre que você pensa que você sabe o que você está consumindo, por exemplo, eu na minha vida eu não consumo batata inglesa, eu não consumo arroz branco, mas é uma ótima opção de pré-treino. Porque é um carboidrato simples, vai ser absorvido muito rápido pelo teu organismo, vai dar um pico de energia, e claro que você vai gastar aquilo durante um treino de alta performance ou um treino pesado. Então, sendo bem balanceado, você sabendo que você está consumindo isso, tá tudo certo. Isso é muito impressionante. A gente, quando é um atleta, principalmente ele tem esse cuidado, né? Com pré, com pós e até com a recuperação muscular, porque muitas vezes eles não conseguem dar esse intervalo, né? Que a gente normalmente é orientado a dar. Então, eles precisam estar ali o tempo todo em alta performance, né? A gente tem até um drip que é um drip para atleta que ajuda muito a acelerar a recuperação, mas você falou, pelo menos os atletas eles têm uma excelente consciência alimentar. Então assim, porque os que não têm, eles não conseguem se manter, eles vão ter alguma lesão, eles vão ter crise de ansiedade. Eu tenho uma história incrível com um atleta que na verdade foi um jogador de futebol de alta performance, jogava na França. E o meu médico, um médico que eu trabalho em parceria com alguns médicos, falou: Felipe, você precisa ir atender ele. E eu fui fazer detox na casa dele, o Detox at Home, que é quando o cliente me contrata para estar na casa dele cuidando das refeições, preparando. Gente, eu queria, meu sonho. E aí, foi até engraçado, eu nunca tinha atendido um atleta de alta performance. No primeiro dia ele tinha perdido 2 quilos, eu fiquei apavorado, ele já era um cara magro. E ele não queria perder peso.
Então eu liguei pro meu médico, o que eu faço? Ele falou, toca a comida dele. Tipo, toca no sentido de dar mais comida, mas comida de qualidade. E ele tinha crise de ansiedade, e essas crises de ansiedade acabavam gerando cãibras e ele não conseguia acabar um primeiro tempo. Tanto que ele estava na reserva da reserva. Isso é super importante falar, porque muita gente está aí com crise de ansiedade, principalmente agora, né? Depressão. E isso pode estar relacionado à sua comida, o que você está ingerindo, né? Geralmente está. Geralmente está. É. Muito açúcar. Exatamente. Muito carboidrato refinado. Total. E aí a gente fez 2 semanas de detox com a suplementação de vitaminas e minerais do Dr. Samuel. E foi impressionante. Esse cara passou da reserva para capitão do time em 2 meses. É muito impressionante, né? É muito impressionante, porque aí você junta todos os pilares. Total. Né? A alimentação, a suplementação, o repouso, Eu sou o apaixonado. exercício. Eu sou apaixonado por esse assunto, porque é exatamente sobre isso. É sobre... alimentação saudável, é sobre suplementação, que eu sou apaixonado, né? Acho que é uma forma maravilhosa de você... Claro, sim, você tem que achar fornecedores, assim como na alimentação, responsáveis, marca que você acredita. Exatamente como na alimentação, Exato. como você falou, né? Exato. Que aí você, hoje em dia, tem muita gente que acha que vai comprar, às vezes, vai comprar um alimento orgânico e, na verdade, não é orgânico. Exato. A procedência não é essa. Por exemplo, até vamos mais simples, uma cúrcuma em pó. Verdade. Se você não souber da procedência, o que a indústria alimentícia faz visando monetizar? Mistura polvilho doce, que é mais barato, para fazer render aquela cúrcuma. Então, na verdade, você tem, claro, que a cúrcuma ali, mas tem um monte de polvilho doce ali que ela tá diluída. Então, você tá consumindo quase nada Exatamente. de cúrcuma, tá inflamando ainda mais. Exatamente. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande, Muito. né? Hoje a gente sabe que os nutrientes na alimentação, a gente estava conversando sobre isso, né? Hoje a gente sabe que a gente tem um problema que se chama fome oculta, que é 1 em cada 4 pessoas no mundo tem deficiência de um dos 26 micronutrientes da alimentação. Mas essas pessoas, normalmente, elas estão acima do peso, estão no sobrepeso ou obesas, né? E aí a gente está entrando numa nova geração em seguida com esses medicamentos, Ozempic, Mounjaro, de pessoas magras e também desnutridas. Mas antigamente, quando a gente era há uns 20, 30, 40 anos atrás, a gente olhava uma pessoa mais cheinha, gordinha, e falava, ela é saudável, né? Ela tá bem nutrida. E hoje a gente sabe que não, que essa pessoa pode estar aí comendo só alimento processado, Sim. né? E como você disse, então um atleta, e olha que um atleta pode ter uma outra consciência, mas as crianças em casa, então estão aí com eletrônico, né? Comendo biscoito, açúcar. Eu acho que é aquele exemplo da Coca-Cola e do suco de laranja, né? As pessoas têm pânico de tomar um suco de laranja, porque engorda. Só que ele é rico em vitamina C, ele é rico em vários micronutrientes, é a tal da caloria cheia. E a Coca-Cola, é zero, mas a caloria vazia, não tem nada. E ainda, mais do que não ter nada de nutrientes, ela tem vários corantes, conservantes, que são ingredientes que geram uma doença. Então eu acho que é muito sobre isso. E aí eu puxo de novo a expressão que eu vou falar ao longo do nosso podcast, da consciência alimentar. Não é que você não possa tomar uma Coca-Cola, mas você não pode substituir água por Coca-Cola, um suco de frutas por Coca-Cola, ou comer uma... Então acho que é muito isso, de você saber isso. E é engraçado, o meu discurso mudou muito. Eu adoro reconhecer as coisas, ou conhecer mais e mudar o meu discurso. Antigamente eu era aquele ariano convicto que não, hoje não, eu tenho prazer em mudar meu discurso. Quando surgiu o Mounjaro Ozempic, fui totalmente contra, porque a minha preocupação era exatamente a próxima geração, os magros subnutridos ou desnutridos. Porque o que acontece? As pessoas procuram sempre o caminho mais fácil. Então emagrece, são ferramentas incríveis, não só para tratar a obesidade, mas inclusive para pessoas porque eu acho que tem uma coisa que está muito ligada também à saúde, que é você ter autoestima. Uhum. Então, se você não está se sentindo bem, se você não está se sentindo feliz, aquilo ali gera um desconforto no mindset, né? Na cabeça. E às vezes gera uma ansiedade, gera uma depressão. Então, você está se sentindo bonita, você está se sentindo bem,
tem tudo a ver, e os dois são ferramentas se você procurar um médico e tiver acompanhamento. Agora, o que acontece, eu vi dados recentes, 90% das pessoas que fazem uso desse medicamento voltam a ganhar peso. Por quê? Porque não aprende o básico. Qual que é o básico? Comer bem. O básico, comer bem, fazer exercício físico, exato, os pilares, dormir, né? Hoje as pessoas, eu falo, não é porque você inventou que você pode trabalhar de noite, ficar no computador ou no celular, que seu corpo pode ficar e dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. As pessoas nem sabem o que é círculo circadiano, né? É uma coisa tão essencial para a saúde. O círculo circadiano é um movimento da Terra. E o que você deve respeitar dentro desse movimento. Então, fazer as refeições nas horas certas, né? A gente está falando São Paulo, quanto isso é louco, porque muitas vezes você fica preso num trânsito por 3 horas e a hora do almoço passou. Então, fazer as refeições nas horas certas, entender que a noite é para ser dormida. E eu, na minha rotina, eu janto 6h30 da tarde, 9h30 eu tô na cama. Eu falei que eu sou igual, um neném. E aí, 5 da manhã, começou a clarear, eu desperto com o dia. Parece que é uma besteira isso. Muitas vezes eu sou motivo de risada nas rodas. Mas isso tem tudo a ver com saúde também. Mas tem um livro muito interessante sobre isso que fala mude seus horários e mude sua vida. É muito interessante. É um livro que foi traduzido, né? Era em inglês, mas ele fala muito sobre isso. Mude seus horários e tenha horários, né? Total. Como a criança, como um recém-nascido. A gente tem toda essa preocupação com o recém-nascido. Olha, tem hora para dormir, tem hora para comer. E por que a gente cresce e a gente esquece isso? Eu acho que tem uma coisa que quando a gente é jovem, não que a gente não seja, né? Mas a gente tem muito pavor dessa palavra e agora com a maturidade eu sou apaixonado por ela, que é a rotina. Então você ter rotina, a rotina te permite muita coisa, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que como saudável 85% do meu tempo. Aí, às vezes, a pessoa me vê comendo uma pizza domingo com os amigos. São Paulo tem essa tradição, né? E eu adoro, como pizza tradicional. Claro, se eu puder fazer uma escolha de uma massa saudável, de uma mussarela de búfala em vez de uma de vaca, eu vou poder fazer. Mas se não puder, tá tudo bem também. Mas eu acho que é isso. Então, se você tem uma rotina saudável, você consegue se permitir tudo. Né? Somos seres sociais, a maioria dos momentos se dão na mesa, dos bons momentos da vida se dão na mesa, e aí muitos desses momentos é de celebração, então vai estar envolvido uma taça de champanhe, uma taça de vinho, um brinde, uma comemoração, e acho que você pode fazer tudo isso se você tiver uma rotina saudável. Verdade. E existe algum alimento que seja mais indicado, então, para o pré-treino e para o pós-treino? Nossa, a gente foi longe, hein, para voltar para cá. Cuidado comigo, viu? Sim, existe. A minha alimentação ela não é exatamente direcionada pro fit. Inclusive, eu falo muitas vezes que as pessoas falam, tuas receitas fit não, saudável. Até porque no universo fit tem muita coisa que não é saudável. A maioria das coisas não são saudáveis. Isso é muito importante de se ressaltar, né? Mas sim, sempre carbo pré e proteína pós, né? Acho que essa, quando a gente pensa principalmente em macronutrientes, porque eu acho que quando a gente está pensando em exercício físico, nesse caso, a gente pode deixar os micronutrientes de lado. Porque as pessoas se preocupam tanto em carboidratos, proteína e gordura e esquecem que os micronutrientes são essenciais para a vida. É verdade. Então, nesse caso, eu acho que carbo para dar energia. Então, você pode usar ali uma alimentação, que nem eu falei, uma estratégia como até um arroz branco, uma banana, uma fruta que o açúcar vai ser absorvido rapidamente, vai te dar aquele pico de energia. Uma beterraba que tem óxido nítrico, que vai funcionar ali, vai dilatar os vasos e vai potencializar a corrente sanguínea ali, a circulação do sangue. Eu acho que isso é essencial. E no pós, por uma recuperação muscular, eu acho que proteína. Recuperação muscular para fazer músculo, que Exato. A gente já sabe a importância aí. Ganhar volume, né? E qual que é o papel da água, da hidratação para você nessa alimentação aí saudável? Vai ser a resposta mais rápida que eu vou falar desse podcast, tá? Um corpo hidratado é um corpo saudável. Ponto.
A água é essencial. Você tem aquele cálculo básico, você entra no Google, faz o teu mínimo ali que você precisa tomar e cumpre aquilo. Eu não consigo, não importa, bebe. Isso é muito interessante, né? Que é 35 até Exato. 45 ml por quilo de peso. E aí você divide isso em 24 horas. É isso aí. Eu tenho que tomar 3 litros e meio de água a dia. E eu tenho uma estratégia que eu tenho garrafinhas de água assim na geladeira de 500 ml. Então eu consigo ter controle do que eu tô tomando. Isso eu falo que é super importante. Exato. Porque às vezes você pergunta eu pergunto pro paciente. Não sei. Você toma muita água? Tomo muita. Mas quanto você mede? Não. Eu devo tomar uns 4 copos. Então deu muito mal. E olha lá, dependendo do copo. Deu muito mal 1 litro. Então, e muita gente também fala, não sei se falam pra você, mas falam pra mim. Eu não gosto de tomar água, mas tão difícil tomar água, né? Foi isso que eu falei, não tem negociação. Com relação à água, não tem negociação. E, tipo, essa coisa da garrafinha é muito legal, porque o que eu faço? Eu passei na geladeira, eu pego uma garrafinha de 500 e viro. Se na hora ali eu não conseguir virar, eu tomo em 2 vezes. Eu saio com ela na mão, vou pra onde eu for. Em 2 vezes eu vou tomar 500 ml, e aí eu vou. Eu faço isso. Já quando eu acordo, tenho que matar a meta de 500 ml e em seguida eu vou... Então, eu tenho uma rotina matinal que eu acho muito legal, que vai dentro aí dessas dicas que a doutora que falou do livro lá fora, da cientista, que eu acordei, a primeira coisa que eu faço é a raspagem da minha língua. Porque existe, né, ao longo da noite, muita gente ignora isso, nem sabe disso, mas ao longo da noite, muitas toxinas se acumulam na nossa língua. Então, eu achava que era besteira isso, eu falei, quer saber, eu vou testar. Comprei lá o raspador, eu não vivo sem hoje em dia. Então, eu faço a raspagem da minha língua e, na sequência, eu tomo meus 500 ml de água. Até para não botar todas aquelas toxinas que estão acumuladas ao longo da noite de novo para dentro do meu corpo. E a gente vê, né, que são técnicas tão antigas, né? Essa, por exemplo, da Ayurveda, que é de milhares de anos atrás e que realmente tem muito resultado. Então, a gente vê que isso dá muito resultado. É só a gente olhar para trás. Agora, de água... E se você não conseguir tomar água, se achar difícil água, vai ser fácil o quê, né? Exato. Se não conseguir tomar a quantidade que precisa de água. Exato. De Sabe pelo menos 2, 3 litros de água. Esses dias rodou um post na internet, exatamente isso. Se você não consegue tomar o mínimo de água necessário por dia, você consegue o quê? Eu até publiquei isso, bombou. Porque não é verdade? Claro que sim. E na verdade o cérebro é 90% de água. Então muitas vezes a pessoa tá aí, tô cansado, né? Tô sem disposição, tô sem foco, tô cansado. Cansado é a frase que eu mais ouço. Tô cansado. E aí você vai perguntar, você tomou água? Não tomei água. Pois é. Tipo, já é meio-dia, a pessoa não tomou água. Nada de água. Eu não consigo entender. Então, realmente... Vou até encher meu segundo copo aqui. A água, ela é bem importante. Você acha que praticar exercício físico, ele potencializa uma alimentação saudável? É porque, na verdade, eu entendo que esses pilares estão interligados, né? Os pilares de saúde que a gente falou antes. Então, no momento que você... se compromete com o exercício físico, você não vai querer sair dele e comer uma comida ruim. Até porque isso tem muito a ver também com o que eu falei do resgate dessa autoestima. Você começa a se ver mais bonito, um pouco mais magro, a calça que não cabia, cabe. E aí isso é uma corrente, né? Tá tudo interligado. Então, sim, eu não tenho dúvida que o exercício físico, além de ser um pilar muito importante, tem muitos estudos recentes falando exatamente da ligação do exercício físico com a longevidade, principalmente o fortalecimento de pernas, que é uma coisa que nós homens não gostamos de trabalhar tanto, né? Aquele tradicional triângulo grande em cima e perninha embaixo. Eu, cara, uma vez por semana eu não abro mão, eu treino só perna. Se der, eu treino 2 dias na semana. Por quê? Porque eu sei que são elas que vão me dar a liberdade de, num final da vida, talvez não precisar de alguém para me carregar. Isso é fundamental, né? Eu pergunto muito nos cursos que a gente dá, eu coloco 2 fotos. Um do Charlie, que correu agora 93 anos a Maratona de Paris e conseguiu concluir. E outro, que é do Carlos, que passou a vida na UTI.
né? Porque realmente a gente precisa das pernas pra gente se movimentar. Então, pra gente realmente não depender de uma pessoa, não ficar, né, pra ir no banheiro, pra andar, pra se movimentar, pra ir comer. Autonomia, né? Tá muito ligado à autonomia. E como que você vê hoje que o mindset, a mentalidade da pessoa pode influenciar as escolhas alimentares dela para uma alimentação saudável? O mundo hoje, acho que a grande doença aí é o mindset, né? Hoje, quando a gente para pensar, existe um movimento muito grande de consciência alimentar, as pessoas estão aprendendo, a medicina reconheceu a alimentação, as pessoas estão, eu vou no Ibirapuera, 5h30 da manhã, tá todo mundo correndo desesperadamente, nem sabendo por que tá correndo, mas tá correndo, então estão lá cumprindo o seu pilar de exercício físico, mas não estão cuidando da cabeça. Então hoje, depressão, ansiedade, crise do pânico, tá tudo muito em evidência. E as pessoas precisam olhar um pouco mais para dentro. E aí tem ferramentas incríveis disso, seja a meditação, acordar de manhã ali com a cabeça limpa, fazer uma meditação. Existem outras meditações, eu já fiz curso de meditações que você medita em qualquer lugar, a qualquer horário, durante 8 minutos, e você já dá uma que se chama meditação transcendental, que é muito legal, que eu ganhei de uma cliente. A yoga é uma ferramenta maravilhosa do olhar para dentro. É tão engraçado isso, porque eu sempre quis fazer yoga e sempre arranjei uma desculpa para não fazer. E aí eu ouvi aquele papinho de quem pratica yoga, a luz azul que vai entrar no teu corpo. Eu falei, que luz azul? Eu, Ariano, não via luz nenhuma. E aí, no momento que eu passei por um problema de saúde muito grave, a minha movimentação estava muito comprometida, e eu falei, vou aproveitar para fazer yoga. E a yoga me trouxe um aprendizado incrível, que é do olhar para dentro, do ter resiliência, de entender que está tudo bem. E acho que junto com a yoga, e aí vem a questão da fé. Quando você acredita em Deus, eu sempre fui católico, minha família é muito, e eu nunca entendi quem era Deus. Mas que cara é esse que eu não enxergo? Basicamente é isso. E aí no momento que eu estava passando por essa dificuldade, infelizmente a gente se conecta muito com Deus e entende o poder dele da fé quando a gente está por problemas de grande dificuldade. Eu consegui me conectar e hoje eu converso com ele o tempo todo, eu me refiro a ele em qualquer lugar. Eu, à noite ou pela manhã, eu não acho que eu tenho uma obrigação mas eu sempre que eu passo por meu altar, em algum momento sinto a necessidade, eu reverencio a ele. E acho que isso te dá forças para acreditar que está tudo bem. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade e acha que aquilo é o fim do mundo, e não. Tá tudo bem. Acredita. Verdade. E a meditação até já fala na palavra, né? Medita nela de dia e de noite. A meditação, você parar o mundo corrido que a gente vive, a vida conectado, corrida, né? Para 5 minutos, 8 minutos, porque muita gente fala assim, é muito difícil, 8 minutos, 10 minutos. Começa com 5, né? Começa com 2, começa como dá, né? Do jeito que dá. Sim, porque aí isso é muito importante. Sim. E o brasileiro, a gente vê hoje que ele tem uma relação emocional com a comida, né? Assim, todas as refeições, elas são feitas na mesa, né? Eu que venho de família mineira, pensa que a mesa não fica sem comida um segundo, né? Então é do café da manhã pro lanche, pro almoço, pro lanche da tarde, pro jantar. E existe mesmo, de fato, essa relação emocional com a comida? Total, eu não tenho dúvida. Pro bem e pro mal. Primeiro que eu acho muito legal essa conexão. Tu falou agora comida mineira, já me correu uma saliva aqui da boca de frango com quiabo, que é um dos meus pratos prediletos. Eu amo, e eu sou gaúcho, enfim, mas sou apaixonado por frango com quiabo. Mas eu acho que tem essa relação pro bem e pro mal, e acho que eu uso muito bem essa questão, porque a comida é afetiva. É verdade. E ela tem essa memória. Então, por exemplo, no meu detox, existe a feijoada vegana, existe a moqueca vegana, o arroz carreteiro vegano, que é o prato que eu mais tenho conexão, memória afetiva, porque quando eu era jovem, que a gente ia pros rodeios, laçar e tal, fazia aquele churrasco de chão, a carne da sobra do churrasco virava o arroz carreteiro da noite. Então, é muito importante ter essa memória afetiva. Agora,
também tem a questão emocional onde a pessoa compensa, e aí o lado ruim disso, né? Ela compensa o que está desregulado nela na vida, na comida. Verdade. Então, por isso que eu falei pro lado bom e pro lado ruim, porque muitas vezes a pessoa está passando por uma dificuldade e eu tenho sorte, porque eu, nos piores momentos de pressão, momentos ruins, eu fico sem fome, não com fome. E tem muita gente que mesmo que compensa na comida, Total. né? Tem compulsão alimentar. E, na verdade, Muita. estou muito ansioso, aí eu como mais doce ainda. Não, mas eu mereço. Hoje Hoje eu posso, né? E principalmente a mulher, a gente vê que a mulher quando tá na fase da perimenopausa, assim, a partir dos 35 Sim. até os 55, que já tem essa alteração hormonal, é muito característico ela ter uma avidez por doce, ela querer doce o tempo todo, eu quero doce, eu quero carboidrato. E ela não vê que faz um pico de açúcar Exato. e ele cai e ele continua nesse processo, né? Entra num ciclo vicioso de mais ansiedade. Sim, porque eu quero comer mais você quer doce. estar no pico, né? Você não quer estar na baixa, então você vai comendo para manter teu corpo no pico. E na verdade aí você vai ficar com o corpo cada vez mais inflamado, Total. mais intoxicado. Exato. Né? Então ela que já tá aí com deficiência de nutriente, de vitamina, mais esse desequilíbrio hormonal, piora muito desse quadro de ansiedade. Sem e as dúvida. pessoas mesmo que ficam mais ansiosas, seja um atleta ou não, pelo menos um atleta tem um pouco mais de consciência. Mas a pessoa que está ansiosa, normalmente ela tem uma alimentação muito rica em açúcar e ela Sim. quer sempre ficar nesse pico. E aí, Sim. quanto mais ela quer ficar nesse pico, mais ela realmente entra nesse círculo vicioso e é muito difícil. Muito difícil isso aí, né? Por isso, eu acho que é tão importante aquela palavra que às vezes tu fala bullshit, mas procure um profissional. É para isso que eles existem, né? Verdade. É muito importante isso. E o IPE fez recentemente um workshop que eu achei incrível lá Sim. em Portugal, né? Agora, no final de outubro, Sim. dia 21. Um workshop que foi muito além da gastronomia funcional, muito sobre longevidade, falou de todos os pilares, né, de uma vida saudável. E eu queria saber o que te inspirou a fazer esse workshop e como que foi essa experiência para você? Ó, eu tenho uma frase no livro que até tá em letras garrafais, que eu falo que eu não faço comida para encher barriga. Eu faço comida para levar saúde. Então, o meu grande tesão de ser chefe, que eu falo que eu não sou, de estar chefe, né? É promover saúde para as pessoas. Então, quando surgiu esse evento, a ideia era que ele fosse um evento de cooking class. Só que, sinceramente, não é que eu não gosto, eu adoro ensinar a cozinhar, a fazer pratos, mas eu acho que tem tanto mais a oferecer. Tipo, eu sou um estudioso sobre o assunto, eu trabalho com muitos médicos, então eu amo poder passar esse legado de saúde, que eu falo inclusive desse livro, que é um legado de saúde, muito mais do que só um livro de receitas. Tem 80 receitas? Tem, mas tem muito mais do que isso. E aí eu pensei no evento, vamos fazer um evento de saúde, vai ser muito mais interessante para as pessoas. Ah, não, mas como assim? As pessoas querem aprender a te ver cozinhando. Eu falei, não, mas eu vou preparar comida. Mas vamos, então, começou com uma meditação, depois veio uma médica falar sobre o poder dos alimentos na saúde. Depois eu fiz uma brincadeira com uma trilogia de sopas, onde as pessoas tinham que descobrir os 3 principais ingredientes, servir salada, servir almoço. Aí veio um profissional falar da importância da movimentação, do movimentar na longevidade, né? Você ter a habilidade de movimentar, essa autonomia. Trouxe todo mundo para fazer alguns exercícios. Depois eu entrei com um talk meu, falando um pouco mais do meu trabalho, falando da importância do detox, da consciência alimentar, e finalizou com um lanchinho da tarde, onde ninguém queria ir embora depois. Ele tinha que pegar o voo e todo mundo queria segurá-lo lá, porque todo mundo ficou apaixonado. Embora. Sim, foi. Vamos trazer esse workshop para o Brasil, Bora, né, gente? vamos, Pelo sim. amor de Deus. Vamos. E qual que seria o conselho que você daria para uma pessoa que está em casa e ela quer começar a se alimentar de forma saudável? Qual que seria o primeiro passo que ela poderia tomar para começar essa consciência aí de alimentação saudável? Então, uma coisa bem óbvia, né? Primeiro, ela tem que querer. Esse é o essencial, mas tudo bem, você falou que ela quer. Então, se a pessoa quiser mesmo, eu acho que Acho que tem 2 coisas. Primeiro é inserir o suco verde na sua rotina. Eu acho que isso
já muda e muda exames. Tipo assim, muda parâmetros de exames de sangue, assim, só de você incluir um suco verde. E lembre-se, tá? Suco verde não é suco detox, não existe suco detox, mas suco verde, com vários ingredientes que a gente falou aqui. E identificar um bom profissional para dar esse suporte, porque não é fácil. Eu acho que seja um nutricionista, seja um nutrólogo. Hoje a gente vive num mundo muito conectado, onde tem um monte de gente boa e tem um monte de gente falando um monte de besteira, porque as pessoas optam porque besteira muitas vezes dá mais like, né? E dá mais engajamento do que falar o correto. Então identifica um profissional que você confia, que você sabe que tem credibilidade e que vai poder te dar esse suporte. E vai que o caminho vale a pena. São as janelas que vão se abrindo e você não retorna de jeito nenhum. E as pessoas hoje, elas querem uma solução fácil, né? Sempre. E tem, assim, 50% da solução é do profissional, é do médico, do nutricionista, do chefe, mas 50% é dela, sim, né? Sim. E elas querem uma solução milagrosa, que muitas vezes existe. Então, a gente tem o Ozempic e o Mounjaro para ajudar a potencializar o resultado. A gente tem a suplementação injetável do Vitamin, que vai potencializar muito o resultado. Que melhora muito, né, Joana? Muito. Eu amo. O tratamento que você pode fazer a soroterapia. Ah, vamos fazer soroterapia? Eu já dou até um braço, vai. Nos dois eu falo também. Sempre que tenho tempo, eu tô aí à disposição. Eu quase nunca consigo, então quando eu tô em reunião, eu falo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que eu tô muito cansada. Mas até em relação à soroterapia também a gente conhece, né? Então também a gente vê vários locais não realizando da forma correta, com os ingredientes, porque os ingredientes precisam ser puros. Também tem essa questão de ser a forma correta. Mas tem a parte do profissional e tem a parte da pessoa. Nada vai substituir a água que você tem que tomar. Exato. A alimentação básico, saudável né? que você tem que fazer. O exercício que eu falo, se tá muito difícil ir na academia, aquele bonitinho, ficar 3 horas na academia, faz uma caminhada de 20 minutos, que todo mundo pode fazer isso, né? Sim. Então, assim, ao invés de você pegar um carro e ir até a esquina, né, até o mercado, até a padaria, vai a pé e volta a pé, né? Então, começa instalando esses hábitos, porque esses hábitos, eles no futuro é que fazem a diferença. Total. A gente tá falando de longevidade, né? Em 2030, o Brasil vai ser o 5º maior país do mundo com o número de idosos, que vai ser o número de idosos maior do que de crianças. E a gente constrói o que a gente vai ser com 60, 70 anos agora. Não é daqui a né? Não é com 59 que eu tô construindo que eu vou ver com 60. É verdade. E a gente vê muito isso, principalmente quando tem algum episódio, quando tem uma doença. Não vamos desanimar o pessoal também. Não! 59, se você não já despertou tá lá, começa. Dá tempo por uns 80, né? Porque a gente vê casos, né, de pessoas que começaram tarde que conseguiram também, então assim... Tenho vários casos de pessoas que começaram com 50, mas é 50. Claro que quanto mais cedo, melhor. É verdade. Sempre é tempo de você conseguir restaurar a sua genética, né? Dar uma modulação na sua genética. Total. E ainda mais agora, com todos os recursos que a gente tem, que a gente não tinha antes. Então, com todos os recursos que a gente tem que aproveitar. Com certeza. Então, queria muito agradecer esse convidado maravilhoso no episódio de hoje. Ele trouxe aqui pra mim esse livro. Sim. Que é um livro que não é somente de receita, é muito sobre isso, né? Sobre um estilo de vida novo, saudável. Então, a forma de você se alimentar. Então, tem aqui várias receitas, gente, gostosas. Então, você que tem esse mito na cabeça que alimentação saudável pode ser ruim, não é ruim, tá? Então, olha... Fala do suco verde, tem várias opções de suco verde pra você fazer em casa aí, gostoso. E sabe o que é legal? No final desse livro, que eu falo que é o maior legado, eu ensino a fazer um programa detox com base nas receitas do livro. Então muita gente que às vezes fala, não, porque o programa do IP é muito caro, porque o IP não tá na minha cidade, porque o IP realmente não consegue atender todo mundo, e muita gente fala, IP, mas tá dando o coração do teu trabalho aqui, isso é um tiro no pé. Eu falei, não, porque quem divide multiplica. E eu quero mais que as pessoas comprem o livro, tenham acesso a essa informação. E quem não pode ter acesso ao meu programa, que faça ele em casa com base no livro.
Ai, que bom, que é maravilhoso. Hoje foi uma conversa maravilhosa, inspiradora. E ele tem uma missão de vida muito conectada com o que eu acredito, que é realmente transformar a vida das pessoas através da saúde, né? Então, através de um pilar tão importante que é a alimentação saudável e desmistificando tudo isso, Sim. né? De que realmente é caro, que pode ser muito saboroso, que a pessoa pode fazer em casa, pode fazer com o seu acompanhamento, mas a pessoa pode fazer em casa. Sim. Então, essa missão e esse legado, nós agradecemos muito a sua presença aqui, foi incrível. Eu amei. Não percam o próximo episódio, que vai ser de detox. Muita gente aí na dúvida, né? Como que eu faço meu detox para emagrecer? Final de ano, né? Final de ano, pra eu estar aí lindo, maravilhoso, para ir pra praia, né? E depois agora já janeiro, logo Sim. depois já tem aí uma temporada de praia. Então, para você saber como você pode fazer, não perca o nosso próximo episódio. E não esqueça de curtir, também se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com todo mundo. Então, compartilhe com todo mundo que você vê. Olha, que se alimenta mal, que precisa mudar a sua cabeça em relação à alimentação saudável. Quem você acha aí que precisa receber esse episódio, compartilha realmente pra gente conseguir transformar mais vidas aí através da saúde e da alimentação. Boa, obrigado. Muito obrigada. Obrigado a você. Até mais. Até.